Graça e paz aos irmãos, boa noite. Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 17, a partir do versículo 17. Prometo aos irmãos que não vou ser longo, porque ainda temos a ceia, amém? Lucas capítulo 24, o versículo é a partir do número 17, que diz: Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção de Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltando, nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus, como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomou ele o pão, deu graça e o partiu, e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, e ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Irmãos, Lucas, aqui ele é detalhista em relatar esta cena, mas muitos de nós, inclusive eu, já li isso aqui diversas vezes, e notei que o povo de Deus estava muito disperso. O povo de Deus não acreditava naquele Jesus e na promessa a qual ele havia feito. Mas, porém, analisando a palavra de Deus, eu pude constatar o porquê que esses homens chegaram a esta conclusão.
Irmãos, é só você chegar e olhar o livro de Mateus. Mateus vai relatar que Jesus chega na cidade. Esse Jesus, ele precisava de alguns discípulos, e ele assim chama essas pessoas. Ele fala para essas pessoas: vem, me acompanhem. E eles assim o acompanharam, acreditaram nesse Jesus. A primeira coisa que eles veem Jesus fazendo, que eles veem assim Jesus fazendo e praticando, é limpar um leproso. Eles olham e falam: caramba, esse cara é diferente. Espera aí, ele nos chamou lá atrás para nós seguirmos, mas ele é diferente. E mais à frente eles vão ver Jesus assim acalmar uma tempestade somente com uma palavra. E eles começam a perceber que esse homem, além de ser diferente, a natureza o respeita. Mais à frente, eles vão ver Jesus dando uma ordem, e o diabo, o inimigo, a qual se apossava daquelas pessoas, batiam em retirada, e viam que ele tinha total autoridade, a ponto, Silas, de Jesus indagá-los e perguntar o seguinte: quando vocês falam para os homens quem eu sou, quem vocês dizem? Pedro, com toda a autoridade do Espírito Santo, ele fala: eu disse que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa profecia de Pedro, isso que Pedro relatou, essa confissão de fé, era a confissão dos outros discípulos. Todos eles estavam unanimemente reconhecendo que Jesus, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus vai empreitar uma jornada. Essa jornada vai ser para onde? Para Jerusalém. Aqueles homens, os seguidores de Jesus, aqueles seus discípulos, é onde Jesus passava, Jesus fazia milagres, maravilhas. Na cabeça daqueles homens, chegou o novo reino. Agora sim, ele vai chegar lá em Jerusalém, ele vai chegar naquela cidade e vai estabelecer agora o reino de Jerusalém. O reino celestial estará na terra. E aqueles homens com esse entusiasmo, aqueles homens com essa alegria de coração, porque na mente deles já estava falando o seguinte: basta de injustiça. Até quando os pobres vão sofrer? Até quando as pessoas vão padecer de fome? Até quando nós vamos ver esses religiosos assim nos excluindo? Até quando? Na cabeça deles, esse Jesus, este homem que veio com esta ideia, esse homem que fazia milagres, que fazia leprosos se tornarem são, na cabeça dele, esse homem resolveria o problema. E foram eles, junto com Jesus, em direção a Jerusalém. Agora sim, agora aqueles religiosos, eles vão ver só, chegou. Agora Roma vai ter que se ajoelhar diante do novo reino, porque eu não estou falando de um rei qualquer, eu estou falando do rei dos reis. Eles vão ter que se ajoelhar diante desse rei dos reis. Chegando em Jerusalém, eles vão ver que Jesus já chega metendo o pé na porta. Agora o Júnior vai gostar. Jesus vai lá e os caras fazendo comércio na casa do Senhor. Vendendo um cafezinho ali, expresso, e tirando o café do povo. Jesus, ele dá aquele banho em cima das pessoas, porque vós estáis fazendo a casa do meu pai de comércio. E começa a denunciar aqueles religiosos hipócritas, aqueles homens que falavam para o povo fazer, mas eles não faziam. Aqueles líderes religiosos que ao invés de amar o povo, eles odiavam o povo. E Jesus chega já batendo de frente com esses caras. Eles, opa, é ele. Mais à frente, quando passa ali a Betânia, Jesus ressuscita Lázaro. Agora sim, acabamos de ver que além de ele fazer tudo isso, ele ressuscita ainda mortos. Porém, quando eles chegam em Jerusalém,
O que foi erguido para ele não foi um trono, mas sim uma cruz. O que foi erguido para aquele homem não foi uma coroa de ouro, mas sim uma coroa de espinho. E daqui a pouco ele se vê Jesus no meio de dois ladrões, e Jesus sendo escorraçado. Eles começam a se perguntar: que isso? Aquelas pessoas, a multidão que o seguiam, que ovacionavam o nome de Jesus, agora começaram a apontá-lo e a falar que ele sim era um criminoso. E aqueles homens começam a ficar estarrecidos com tudo aquilo. Que é isso? E daqui a pouco, quando eles olham, o mestre morto. Aí começa esse texto que nós lemos. No domingo à tarde, 2 discípulos de Jesus iam no caminho conversando, e eis que chegou o terceiro homem. Repara que na Bíblia sempre vai falar isso aí. E eis que chegou o terceiro homem, e como Jesus é educado, ele fala: olá, tudo bom? Boa tarde. Por que os varões estão assim? Por que vocês estão tão angustiados? Aqueles homens falam: pô, você não está vindo de lá, cara? Você não sabe o que aconteceu com o mestre, com o nosso Senhor? Nota-se que o versículo 19, ele vai dizer o seguinte, que ele indagou: quais fatos que aconteceram? O que foi que aconteceu? Para ser breve, aqui eu vou começar a pregar. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós às vezes passamos por alguma desilusão que não foi Ele que nos prometeu, e a gente fica preso ao passado. Eles estavam falando da sexta-feira que o mestre foi morto, porém Cristo estava falando o seguinte, do domingo que Ele ressuscitou. O nosso mal é isso, irmãos. A gente fica preso às coisas que nos aconteceu. E aqueles homens falando: mas você não sabe, você não está sabendo de nada disso. O nosso mestre, ele foi morto, agora nós estamos sem nada. E sabe para onde que esses homens estavam voltando? Para a terrinha da onde eles eram. Muitos hoje aqui, de repente, por essa semana passaram por um momento de desilusão, e de repente pensaram em voltar para aquela terra que vocês iam, para aquele lugar que Cristo te encontrou e te resgatou. Sabe por quê? Porque vocês acharam que a tua confiança, que Ele, a promessa dEle na vida de vocês falhou, e não confiaram mais, e pensaram: vou voltar, lá era melhor, lá era muito melhor, pô, porque eu vou ficar sofrendo aqui. Mas nota-se que tudo que Ele falou, Ele prometeu. E aqueles homens, eles começaram a indagar, a falar com Jesus, a expor Jesus, a falar que era uma grande mentira. Quantos de nós, quando passa por algum desatino na vida, nós passamos a não acreditar mais em Deus? A gente fala para Deus: o Senhor foi o maior mentiroso, porque o Senhor me prometeu, e agora o Senhor não cumpriu. Antigamente eu confiava tanto no Senhor, e olha só o que me aconteceu. Minha família está destruída, a minha casa está aos pedaços. Antigamente eu confiava tanto no Senhor, e o Senhor me prometeu, e hoje aonde que eu estou? O Senhor me prometeu tanto, e agora eu estou sem pai. Eu estou sem paz agora, eu estou sem nada. Vou voltar para o lugar de onde que eu vim. Nota-se que quando Jesus ele começa a conversar com esses homens, ele
Logo a seguinte, no versículo 21, esses homens vão falar, e nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer a total redenção em Israel. Às vezes o problema da vida nos faz enxergar justamente isso. A gente já não enxerga Deus como todo-poderoso. Nós enxergamos Deus como uma utopia. A nossa conversão em Deus já não é mais uma conversão real, mas é uma conversão fictícia. Porque somos uns bando de cínicos. Eu não acredito nele não, mas eu vou lá na igreja. Mas eu não acredito mais. Eu não acredito que a minha família venha se erguer, mas eu vou só na igreja. Eu não acredito mais. A nossa vida fica uma vida de fingimento. E nós não conseguimos avançar espiritualmente. Versículo 25. Então ele lhes admoestou: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto profetas já declararam a vós. Repara que o povo de Deus é o povo que mais gosta de mentira, mano. Ele se apega numa mentira mais do que na verdade. O próprio Senhor, ele vai falar isso aí, salvo engano, acho que é Ezequiel 5. Ele vai falar lá no final do versículo, porque os profetas profetizam mentira. E sabe o que é pior, Ezequiel? Que o meu povo gosta. O povo gosta de uma mentira. Preferiram mais acreditar numa mentira do diabo que acabou tudo na sexta-feira, do que uma realidade espiritual, uma realidade do céu, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós somos assim. Nós não queremos crer, porque isso é demais para a gente. É melhor se fosse uma mentira. Não, tá bom, pô, tá bom. E aqueles homens reclamando: poxa, a gente achou que esse cara, pô, enganou a gente, fez a gente sair de lá. Eles nem tiveram consideração de lembrar o que Jesus tinha feito, Erickson. Nada, tudo aquilo que Jesus fez para ele também morreu, porque nós acreditávamos que esse aí seria o profeta. Assim também somos nós, irmão. Assim também somos nós. A gente não mais acredita em Deus. A gente acredita em tudo. A gente acredita na Mega Sena. Vou lá jogar lá. Porque aí sim, minha vida vai mudar. Aí sim, eu acho que é de Deus. Eu ainda vou dar o dízimo lá, pastor Renan. Vou lá comprar na lojinha do Júnior. Não, agora sim, eu vou comprar ali, pô. Caramba, se eu ganho na Mega Sena, eu vou lá comprar um terreno. Não acredita em Deus, amigo. Não acredita nas coisas de Deus. Olha só, se a gente votar no candidato tal, a gente vai conseguir comprar uma... Não acredita em Deus, amigo. A gente não acredita mais nele. Porque quando a gente faz isso, a gente está tirando ele. Já sei como que eu vou conseguir a minha casa. Irmão, não vai ser desse jeito. Tu vai se estrepar. Vai dar ruim para você. Aí você vai acabar igualzinho esses discípulos. Porque nós achávamos que ele viria, que esse aí seria o Redentor de Israel. A palavra de Deus vai dizer que esses homens estão amargurados. Uma coisa de bom eles fizeram, que não deixaram aquilo. Não, peraí, tá tarde, cara, não vai não, vem com a gente, não, por favor, vem com a gente, cara. Se os irmãos não sabem ainda, hoje a gente vê falar, ali tal lugar está perigoso. Nessa época que também era pior, pô. Escureceu um pouquinho, ou você andava em bando, era em bando mesmo, de muitos.
Ou então nem saia de casa, irmão. Nem saia de casa. Acho que está igualzinho Primavera, Saracuru e Adjacência. Acho que está igualzinho. E aqueles homens preocupados falaram: não, ô, meu amigo, fica aqui com a gente, amanhã de manhã o senhor vai, fica aqui com a gente. A palavra de Deus diz que quando aquele homem chega, a primeira coisa que ele fez foi partir o pão. E tendo partido, deu graça. E quando aqueles irmãos se atentaram e reconheceram, quando olharam, ele já sumiu. Era ele. Era ele. Estou pregando aqui hoje para pessoas que já estão desesperançadas. Pessoas que acham que já era. Pessoas que acham que aquela síndrome da Gabriela, quem falava isso era um professor lá de direito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Estou pregando aqui para pessoas que até mesmo já desistiram de tentar, de lutar por alguma coisa. Uma coisa eu digo, não eu, mas da parte de Deus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. A morte não teve domínio sobre Ele. Então tudo aquilo que o diabo falou para você, que lá no passado não vai conseguir, é nele que você vai conseguir. Aqui nós vemos que esses homens, eles estavam desesperançados, irmãos. Todos eles voltando para suas terras, retornando para os seus vilarejos. Acabou nossa esperança, acabou nossa segurança. O nosso Redentor e a nossa redenção já foi para o Beleléu. O nosso Salvador e a nossa salvação acabou, nós não temos mais salvação. Mas isso é uma mentira do diabo. Repara-se que todas as vezes que nós cometemos alguma coisa, principalmente o erro, vem a mentira do diabo sobre a nossa vida. Já era. Por que você vai para a ceia? Não sabe que a tua vida já era? Agora, o mais importante é se você vai dar ouvido à mentira do diabo ou à verdade de Deus, que Ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por minha e por sua causa. Ele morreu por minha e por sua causa. Então, nesta noite, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Este homem chamado Jesus Cristo, ele demonstrou para estas pessoas que não tinha sido o fim. Ele não tinha morrido e iria ficar morto o resto da vida. Ele mostrou que Ele tem palavra, e a palavra de Deus vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Acaso, se Ele promete, Ele não cumpre? Tem algo que é impossível para Deus? Eu não sei aonde você parou a tua caminhada, eu não sei aonde você se iludiu, ou iludiram você com um evangelho que não existe. Eu não sei aonde você colocou a tua confiança em Deus, se era no concurso, se era numa família padrão. Já volto a dizer, não existe família padrão, existe uma família que Deus te deu. Não sei se foi em uma casa a qual nem Ele mesmo falou, mas por esse motivo, você parou, e você falou: pô,
vou voltar. Eu não sei se foi a religião que te machucou, porque a religião faz isso, Cristo não. A religião te machucou de uma tal forma que você não mais acredita. Não acredita que Deus possa te dar, ou até mesmo te conduzir aonde Ele falou que te conduziria. Mas eu tenho uma coisa a te dizer, Ele está aqui. Ele ressuscitou para te falar: vem, meu filho, ainda tem um lugar. Aquele lugar que eu prometi ainda está preparado para você. Você não é um acaso, não. Aquele lugar que eu preparei, Ele está aqui ainda. Eu estou te aguardando aqui, ó, na ceia, na mesa, no mesmo lugar a qual eu parti aquele pão.